mas os judeus, eles compreendiam, eles esperavam um reino político, um reino terreno de Jesus. Então nós vamos ver lá em Atos 1, a partir do verso 6, o texto diz assim: Então os que estavam reunidos perguntaram para Jesus: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então Jesus responde, no verso 7, Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então o que acontece aqui é que os discípulos eles estão curiosos porque Jesus está próximo de sua partida e havia uma certa ansiedade acerca do momento em que Jesus retornaria, porque ele anunciou durante seu ministério diversas vezes aos discípulos que ele iria para o Pai. E nessa ida ele enviaria o Espírito Santo. Mas a mentalidade judaica, a mentalidade dos discípulos, que era uma mentalidade judaica, acreditava que Jesus viria, o Messias que é o Cristo. Cristo e Messias significam a mesma coisa, o ungido de Deus, que é Jesus. Ele viria para tirar o jugo dos inimigos de Israel e estabelecer de novo o reino davídico, o reino no trono de Davi, que traria a libertação de Israel, a independência de Israel, porque naquele momento Israel, e na verdade há muito tempo Israel já vinha sofrendo com o jugo de outras nações e não havia mais a certa independência de Israel das eras messiânicas com Davi, com Salomão, mas Israel estava subjugado e nunca mais conseguiu ser uma nação livre dos outros países, das outras nações, dos outros impérios. Então a esperança messiânica dos discípulos, que é uma percepção do Antigo Testamento, era de que o Messias viria e estabeleceria o seu reino, livrando Israel do jugo de Roma, que naquela época era o inimigo que estava impondo o seu jugo, a sua vassalagem para Israel. E até mesmo hoje, atualmente, os judeus eles esperam um Messias dessa forma, que livre Israel do terror dos inimigos, dos seus vizinhos, atualmente os islâmicos, que os ameaçam de dia e noite. Israel nunca foi uma nação, nunca mais foi uma nação livre de perigos, livre do medo de vizinhos, de nações ao seu redor. E o Messias que os judeus aguardam ainda hoje, ele é um Messias humano, diferente de Jesus. E aí está um dos motivos do porquê os judeus não creem em Jesus como Messias. Primeiro, que eles não conseguem conceber a ideia da Trindade, de que Jesus seja Deus um com o Pai, o Filho seja um com o Pai, porque para eles seria uma dupla divindade, portanto é uma blasfêmia. O Messias que eles esperam constituirá família, terá filhos e morrerá, mas é um Messias que livrará o povo do jugo dos inimigos, estabelecerá um reino de paz. Como nós conhecemos, esse é o reino milenar, que eu vou falar na terceira aula, quando estiver tratando sobre o Apocalipse. E é por este motivo que eles não conseguem conceber a ideia do Jesus como Messias, eles esperam um Messias humano. E o Messias, um com Deus, sendo Deus propriamente dito, na mesma essência, na mesma substância, para eles é inadmissível. E este é um dos motivos pelos quais os judeus, além da inveja religiosa, além do medo de ser tirado o seu lugar de religião supremacista ali em Israel, eles tinham esta
como eu posso chamar? Essa desavença com a ideia de que Deus possa ser um com alguém, como Jesus anunciava, né? Eu e o Pai somos um. Então, eu sou filho de Deus. Então, os judeus tiveram essa quebra na compreensão, não compreendendo as Escrituras, como o próprio Jesus vai dizer, errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus, e também por estes outros motivos. Então, o reino que os judeus esperavam é o reino messiânico, mas este é o milênio.